Todo mundo sabe que o livro de Gênesis, ele trata a respeito do início do mundo, né? Os primeiros homens, a primeira família, os primeiros filhos, o primeiro assassinato, as primeiras cidades e assim por diante. No versículo 7, ele está falando aqui a respeito da criação do ser humano. Diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém. Infelizmente, muita gente que não tem muita noção a respeito da natureza das Escrituras se apegam a este versículo e saem dizendo que o ser humano é simplesmente, como disse o texto que acabamos de ler, uma alma vivente, como se essa fosse a melhor descrição para o gênero humano. No entanto, uma coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça de uma vez por todas é que a Bíblia é uma revelação progressiva. Amém. Vocês entendem o que significa isso? Amém. O que é uma revelação progressiva? É uma revelação que vai ganhando mais forma, que vai se ampliando à medida que o tempo passa. Eu estou falando que a Bíblia é uma revelação progressiva. Eu não disse que a palavra de Deus é uma revelação progressiva. Eu estou falando da Bíblia. A história registrada, o texto que foi escrito desde o início do mundo até chegar em Apocalipse, muita coisa vai sendo descortinada. Então, a revelação de Deus para o homem, ela não é dada de imediato, de uma só vez. Não é em Gênesis que Deus revela tudo o que ele tem para revelar, ou tudo o que ele sabe, ou que o homem deveria saber, porque o homem nem sequer seria capaz de suportar. Então, à medida que o tempo vai passando, as dispensações vão sendo liberadas, Deus vai tendo relacionamento com o homem ao longo das eras, então Deus vai revelando aos poucos as coisas que ele tem para dizer. Ou seja, por isso é que nós dizemos que a Bíblia, que registra essa história do relacionamento de Deus com o homem ao longo das gerações, a Bíblia é uma revelação progressiva. O que nós acabamos de ler fala sobre como Deus fez o homem, mas não é a revelação máxima da constituição do ser humano que foi feito por Deus. Estas palavras não refletem, talvez, da melhor forma como é o ser humano de acordo com a revelação progressiva da Bíblia. Afinal de contas, estamos no primeiro livro, né? É basicamente o primeiro texto ou o segundo texto, tirando aí talvez o versículo 26, né, onde ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, tenha ele domínio e assim por diante. Mas talvez, tirando o versículo 26, o primeiro texto, que fala sobre como o homem foi feito por Deus. Ele fala do pó da terra, ele fala sobre um sopro divino, e ele fala sobre o homem passar a ser. Veja as expressões: formou do pó, soprou da sua boca, passou a ser uma alma. Vocês podem repetir comigo as seguintes palavras: soprou, não, desculpa, formou, soprou, passou. Ou seja, Deus forma o corpo do pó, sopra o espírito da sua boca e o homem passa a ser uma alma vivente. Os termos, as palavras que aparecem aqui não são muito familiares para nós que conhecemos mais o Novo Testamento, né? Não são tão familiares para nós, porque o palavreado, a terminologia, a nomenclatura do Novo Testamento, as palavras que o Novo Testamento usa para falar do ser humano são diferentes. Por exemplo, um texto que deveria ser um versículo que nós temos decorados, ou que nós deveríamos ter decorado, seria 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lá, o texto bíblico mostra claramente como é que o homem é constituído. Paulo diz: e o Deus da paz vos santifique em tudo. E logo em seguida, ele diz o que é tudo em nossa existência que deve ser santificado. Ele diz que o Deus da paz vos santifique em tudo. E ele explica: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Então, Deus ele não está interessado apenas que nós conservemos o nosso corpo, né? Porque hoje em dia se fala muito, né? Pessoas que se preocupam com o seu corpo, com o bem-estar, com a saúde ou com a sua forma. Então, às vezes queremos conservar o nosso corpo, mas a gente não observa que a Bíblia diz que Deus quer que o espírito também seja conservado. O espírito, a alma e o corpo devem ser conservados até a vinda do Senhor Jesus. Eu sei que tem muito crente que por alguma casualidade da vida não consegue conservar o seu corpo, a sua vida física, até a volta de Jesus.
Se esta for a última geração, a geração do arrebatamento, tem muita gente morrendo mais cedo. Às vezes pessoas morrem antes do tempo, não conseguem conservar o seu corpo. Mas a Bíblia quer que nós conservemos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo até a volta do Senhor Jesus. Agora, quando Paulo diz isso, ele mostra que o ser humano é formado por 3 partes. O homem é um espírito, uma alma e um corpo. Estas 3 partes constituem o ser humano. Nós não somos apenas isso que nós vemos nos outros, né? Esta pele, este cabelo, estes olhos. Não somos aquilo que vemos no espelho. Nós somos muito mais do que isso. Vocês concordam comigo? A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é espírito. E diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. É por isso, talvez, que nós podemos ter um relacionamento pessoal e espiritual com Deus, porque se fomos feitos como Ele e Ele é espírito, então somos seres espirituais também. Amém. Esta parte do nosso ser que é espiritual não é a parte que a gente vê, esse corpo, né? Onde estão os sentidos do corpo humano. Entre os sentidos do corpo humano nós temos 5 bem populares, que não são os únicos, mas são os mais populares: visão, audição, tato, paladar, olfato, né? São os sentidos do corpo físico. Mas o espírito, ele não é esta parte física que a gente vê, que a gente sente, que a gente toca. O espírito é a essência do nosso ser. Se fôssemos usar o texto de Gênesis 2:7 para tentar apontar para cada uma destas 3 partes, nós poderíamos dizer o seguinte, que o corpo veio do pó. É a parte que em Gênesis é chamada de pó. Deus formou o homem do pó. Na verdade, formou o corpo do homem do pó. Mas diz que ele soprou em suas narinas. O que significa? O sopro de Deus é o Espírito de Deus. De fato, a palavra hebraica, que é traduzida por sopro, esta palavrinha é traduzida, dependendo do contexto, por vento, hálito, bafo, sopro, espírito. Então, quando a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego da vida, significa que é uma coisa que veio de dentro de Deus para dentro do corpo do homem. Este é o Espírito. Este é o Espírito. Nós sabemos, inclusive, há um texto que eu pretendo citar novamente daqui a pouco, em Hebreus capítulo 12, versículo 9, que diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Outros textos, como Isaías, se eu não me engano, 45:2 ou 42:5, diz que Deus é aquele que forma o espírito dentro do ser humano. Na verdade, os espíritos dos homens vêm de Deus. Por isso, Hebreus 12:9 diz que Deus é o Pai dos espíritos. O ser humano não foi feito com a capacidade de gerar espírito. Sim, Deus nos deu a capacidade de decidirmos criar uma nova vida. Deus nos deu o dom de gerarmos vida, mas essa nossa capacidade se limita, se restringe ao que nós podemos replicar, o que nós podemos reproduzir. É por isso que a Bíblia fala sobre nascer da vontade da carne e do sangue. Fala sobre a vontade do pai e da mãe, a vontade humana, a vontade carnal de gerar uma nova vida. Mas o espírito não vem do pai e nem da mãe. O espírito de cada criança vem de Deus. É por isso que Jesus disse que carne nasce de carne, só espírito nasce de espírito. Ou seja, Jesus, quando conversava com Nicodemos no capítulo 3, falando sobre a importância de nascer de novo, ou nascer do alto, Nicodemos pensou que era possível o homem voltar para a barriga da sua mãe e nascer uma segunda vez fisicamente, porque a primeira vez, o primeiro nascimento sobre o qual Nicodemos tinha ideia era o nascimento físico, o nascimento carnal. Então ele pensou nascer segunda vez fisicamente, nascer segunda vez carnalmente, voltar para a barriga da mãe. Só que Jesus disse, não, se nascer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, infinitamente, quantas vezes for nascer da carne, sempre vai ser a mesma coisa, porque carne gera carne. Então nascer da carne não tem futuro, porque a carne nasce da carne, carne só gera carne. Jesus estava falando sobre ser gerado, não fisicamente, mas sobre ser gerado de novo, espiritualmente. Amém? Por quê? Porque desde Gênesis 2, versículo 7 que nós lemos,
até o momento em que Jesus está conversando com Nicodemos, falando da importância do novo nascimento, muita coisa aconteceu. Infelizmente, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como nós vimos, o corpo foi formado do pó, o espírito veio de dentro de Deus, representado por esse sopro divino, né? Sai de dentro, veio de dentro de Deus para dentro do homem, e essa junção do espírito que veio de Deus com o corpo que veio do pó, formou a alma. O homem passa a ser, né? A alma do homem é esta parte que traduz a nossa personalidade, os nossos gostos, o que nos faz ser diferentes uns dos outros. É talvez a constituição das nossas qualidades emocionais, intelectuais, pensamentos, sentimentos, lembranças, memórias, emoções. Todas estas palavras, entendimento, mente, estão associadas com a ideia da alma. Uma das melhores traduções para a palavra alma, né, no hebraico, seria vida. É por isso que é assim que ela é traduzida em alguns lugares do Antigo e do Novo Testamento. A palavra psique, que é traduzida por alma, uma das melhores traduções é vida, né? A vida dos pensamentos, dos sentimentos, esta vida que nós conhecemos, o que faz a pessoa ser o que ela é. A nossa essência, o nosso verdadeiro eu, é este ser espiritual, que é uma expressão divina, que é um sopro divino, que veio de dentro de Deus, né? Nossa alma é isto sobre o que nós falamos, e o corpo é o que todo mundo consegue identificar com mais facilidade. Então, o homem foi feito em comunhão com Deus. Inicialmente, o homem estava em comunhão com Deus. Infelizmente, o homem pecou, isto separou o homem de Deus, o homem perdeu a comunhão com Deus. Comunhão significa ter tudo em comum, né? Isto é o que nós chamamos, a Bíblia chama de morte espiritual. Ou seja, o homem estava espiritualmente vivo e com o pecado ele morreu espiritualmente. O que é morte espiritual? Morte espiritual não é a não existência do espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque como a gente conhece a morte física, né? Ah, fulano de tal morreu. Ah, vamos para o enterro de fulano de tal. Não, fulano de tal prefere ser cremado. Então vamos para a cremação do fulano de tal. Quando a gente vê a morte física, a gente sabe que é o fim da existência de um corpo. O corpo se desintegra, o corpo se decompõe, se deteriora, ele é consumido pela terra, ele volta ao pó, ou ele é queimado, cremado. O corpo para de existir. Então essa é a nossa consciência mais vívida de morte. Quando falamos de morte espiritual, algumas pessoas, por causa desta familiaridade com a morte física, que vem o corpo existindo e deixando de existir, né? Ele para na morte, se decompõe, desaparece. Então as pessoas pensam que a morte espiritual é o espírito não existindo, como se a pessoa que está morta espiritualmente não fosse um ser espiritual ou não tivesse um espírito, como se alguém que está espiritualmente morto não fosse um ser espiritual, porque se está morto não existe, né? Mas o sentido de morte espiritual, biblicamente falando, não é esse. A morte espiritual não é a não existência do espírito, é a existência do espírito sem a ligação com a vida, sem a comunhão com Deus. Quantos estão me acompanhando? Amém. Exemplo, imagina aí uma pessoa que vai fazer uma cirurgia do braço. Ela entra, né, no lugar onde vai ser cirurgiada e ela recebe uma anestesia. Aquela anestesia faz com que o seu braço fique momentaneamente desligado. Diga momentaneamente. Desligado. Isso quer dizer o seguinte: a ligação entre o sistema nervoso central e o braço é momentaneamente perdida. É por isso que não dói, a pessoa não sente. Por quê? Porque o braço está amortecido. Ou, vamos colocar assim, é como se o braço estivesse morto para o resto do corpo. Não é que o braço não exista. Quando sabe que o braço está lá? Se alguém tiver alguma dúvida, levante sua mão, nós queremos orar por você. O braço está lá, né? Mas aquele amortecimento momentâneo, temporário, não é a não existência do braço. Ou seja, o braço está morto para o resto do corpo, mas por causa da falta de ligação, ou a suspensão da ligação. A mesma coisa acontece quando falamos sobre a morte espiritual. Quando o homem pecou, que ele morreu espiritualmente, e foi isso que Deus quis dizer quando ele falou:
no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. O homem come, e no mesmo dia que o homem come, ele está prestando contas a Deus, e a Bíblia diz depois que o homem vive ainda 930 anos. Mas Deus não disse que no dia que ele comesse ele morria, porque Deus estava falando sobre a vida que mais importava, que era a vida espiritual. No dia que ele comeu, ele morreu espiritualmente. Então, a morte espiritual não é a não existência do espírito. É a existência do espírito sem a comunhão com Deus. As pessoas que estão hoje em dia, que nós conhecemos, vizinhos, colegas, parentes, sejam quem forem, as pessoas que estão momentaneamente desligadas de Deus, elas são seres espirituais. Não é só crente que é um espírito, ou que tem um espírito, ou que é um ser espiritual. Todos os seres humanos são seres espirituais, que também têm uma alma e que vivem dentro de um corpo. Não são mortos-vivos ou zumbis sem espírito. Quantos entenderam o que eu falei? Se você estiver pensando isso, talvez é porque você está assistindo muito The Walking Dead. São seres espirituais. Agora, estão momentaneamente suspensos na relação com Deus, desligados. É por isso que são insensíveis. Agora, é curioso a gente parar para pensar. Eu vou falar umas coisas que talvez vocês não tenham muito costume de ouvir. Não sei. Penso que não tenham muito costume de ouvir. Eu mesmo nunca ouço muitos pregadores falando sobre isso. Nunca vi, gostaria de ter visto mais pregações sobre este tema a respeito da grandiosidade do ser humano. Porque o ser humano, irmão, segundo dizem os estudiosos, foi feito uma duplicata em espécie da própria categoria de Deus. Dizem que esta seria uma possível melhor tradução para a expressão a imagem e semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Que é uma expressão bem batida, bem conhecida por todos nós. Mas dizem os estudiosos que uma possível melhor tradução para essa expressão no seu texto original seria uma duplicata em espécie da categoria divina. Glória! Isso é maravilhoso! Porque significa que Deus quis. Não somos nós que estamos nos fazendo como Deus. Foi Deus que nos fez como Ele. Não é uma questão da gente se exaltar ou de querer ser muita coisa. Foi Deus quem quis que fosse assim. Lúcifer, ele foi feito por Deus um ser glorioso. Mas ele não foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus. E nós sabemos, pelo menos de um texto tradicionalmente aceito, como um texto que fala a respeito da queda de Lúcifer, para que ele se tornasse o que hoje ele é, né? Hoje ele é Satanás, Lúcifer não existe, ele não é mais o portador da luz, ele é Satanás, que significa adversário, inimigo. Mas a Bíblia diz no texto que nós tradicionalmente aceitamos como relato da queda dele, de que ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo, né? Eu levarei o meu trono. Então ele tinha um trono. Deus o fez com poderes, com capacidades, com essa característica de reinar, dominar, exercer liderança. Mas Deus não fez a sua imagem e semelhança, mas ele queria ser, ele disse, serei. Mas ele não foi feito para ser. E isso é pecado. É você não aceitar o que Deus te fez para ser. No caso de Lúcifer, o pecado dele era querer ser o que ele não tinha sido feito para ser. Ele queria ser a imagem e semelhança do Altíssimo. Mas Deus não fez Lúcifer a sua imagem e semelhança. Agora, curiosamente, quando Deus foi fazer o homem, ele disse, este será a minha imagem, a minha semelhança. Talvez seja por isso que Satanás tem tanta raiva de nós, a inveja. Né? Nós somos o que ele gostaria de ser. Morra de inveja, desgraçado. Morra de inveja. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, não é uma coisa que a gente se esforça para ser. É uma coisa que Deus quis que fosse assim. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Uma duplicata em espécie da sua categoria. Infelizmente, o homem perdeu a comunhão com Deus, ficou alienado de Deus, e a gente vai já falar mais sobre isso. Mas é bom que a gente tenha em mente, à medida que a gente passear pelos textos da Escritura, é bom que a gente tenha em mente sobre a grandeza que Deus planejou para o ser humano. Porque estamos falando desde o plano inicial, desde quando Deus quis criar o homem à sua imagem e semelhança. O plano inicial de Deus para o homem sempre foi glorioso, grande, exagerado, fora do normal.
Fora do normal. A nenhum ser Deus criou da forma que ele fez o homem. De fato, você vê a criação do mundo e a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas com uma palavra de comando. Deus disse, haja, e houve. Haja isso, produza a terra, seja assim, seja assado. E tudo que Deus dizia, seja, produza, haja, acontecia. O ser humano não foi feito pela palavra de Deus. E eu sei que tem gente que nunca pensou sobre isso. Se você for ler depois com calma o livro de Gênesis, pelo menos o capítulo 1 e o 2, você vai ver que tudo o que Deus criou, ele criou dizendo, dando ordem, com palavras de comando. O homem não foi criado com uma palavra. Deus não disse, homem, seja, exista. Deus não fez isso. Ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Formou o corpo do pó e ele fez. É diferente. É diferente. O homem, das coisas criadas em Gênesis 1, é o único ser que não foi feito com uma ordem. Deus não deu uma ordem para que o homem existia. Deus soprou. É uma extensão divina. Olha aí no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 24. Posso ler, gente? Sim ou não? Diz assim, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou um impedimento. Deus, ele barrou o acesso para a árvore da vida. Estas árvores eram árvores literais, ou seja, eram árvores de verdade, que existiram, que deram frutos, cujos nomes eram estes: árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal. Eram árvores de verdade, e que tinham estes nomes, mas claro, que representavam verdades muito maiores. Em outras palavras, o homem não perderia a vida por causa de uma dentada no fruto errado, e não viveria eternamente por causa de uma dentada no fruto certo. Amém. Quantos entenderam o que eu falei? Amém. A vida eterna não depende de uma dentada. Não, claro que isso representava uma verdade espiritual. Quando o homem pecou, Deus colocou um anjo com a espada desembainhada no caminho que dava acesso à árvore da vida, para mostrar que o homem perdeu o acesso. Perdeu o acesso. Perdeu a comunhão. Estava desligado da bênção. Ou seja, se a árvore era o que daria vida, então a vida estava perdida. Esta foi a mensagem. Mas, como eu disse, a Bíblia é uma revelação progressiva. É somente quando chega, por exemplo, em João, no capítulo 1, que eu queria que você conferisse comigo, é o Evangelho de João. É somente quando chega lá em João, no capítulo 1, que a gente vai entender melhor que vida era essa que o homem perdeu, onde ela estava e de onde ele a recebia. Em João, no capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte, posso ler? Amém. No princípio era o verbo. Quantos sabem que o verbo é a palavra? Amém. Alguém tem aí uma versão que, em vez de dizer o verbo, diga a palavra? No princípio era a palavra, a sua versão diz? Mais alguém? A palavra? Ótimo. O verbo é a palavra. No princípio, vou ler a palavra, tá? Porque eu acho que é melhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Amém. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio desta palavra. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. A gente sabe disso, né? A vida estava na palavra. E a vida da palavra era a luz dos homens. Glória! Peraí. A vida da palavra era o quê? A luz dos homens. Ou seja, depois que o homem perdeu a luz, andou em trevas. É por isso que Jesus Cristo é a luz do mundo, porque Ele é a palavra de volta para o coração do homem. De volta. De volta. Por quê? Porque um dia o homem teve a luz. Um dia o homem teve a vida. Um dia o homem teve a palavra. Ele perdeu isso. É por isso que Gênesis 3 diz que o homem, quando pecou, perdeu o acesso.
a árvore da vida, a palavra, né? Perdeu o fluir, a comunhão, perdeu a vida. A vida da palavra, que é espírito, que é vida, que fluía no espírito humano, foi perdida. Então o homem esteve em trevas durante todo esse tempo, até que Jesus Cristo viesse resolver essa situação. Irmãos, Jesus, ele se fez o que nós somos. Ele se fez o que nós somos, para que nos tornássemos aquilo que ele é. Só que tem um detalhe. Eu sei que a teologia ensina que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Aos mais estudiosos, isso vai ser um ponto de curiosidade. Aos que nunca ouviram falar sobre isso, talvez não te preocupe muito. Mas a teologia ensina que Jesus é o Filho eterno de Deus. Mas essa expressão, o Filho eterno de Deus, ou Filho eterno, não existe em nenhum lugar da Bíblia. Eu disse nenhum. Você não vai encontrar nem meia banda de versículo que diga que Jesus é o Filho eterno. Nunca. Não tem. A Bíblia fala que Jesus é filho de Deus, ou se tornou filho de Deus, porque se tornou o que nós somos. De fato, antes de ser humano, antes de encarnar, antes de descer do céu, antes dos dias da sua carne, antes de nascer por Maria, antes de assumir a forma de servo, irmãos, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que era ser humano. Vocês entendem isso? Quando ele estava com Deus, na forma de Deus, e era Deus, ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Quando ele se tornou homem, aí sim, esta manifestação histórica da pessoa de Jesus é a única ocasião em que ele é chamado de filho de Deus. Claro que ele será filho de Deus para sempre, desde que se tornou igual a nós. É por isso que ele é eternamente o que ele se tornou, né? Jesus Cristo vai ser assim para sempre. Ontem, hoje e sempre ele será o que ele se tornou. Mas ele não era assim antes de se tornar o que ele se tornou. E eu estou sendo até redundante em dizer isso. Mas ele se torna homem e aí é que ele é chamado de filho de Deus. Tá? É nesse momento. É por isso que a gente tem que entender que o Filho de Deus, ele não morre quando Jesus Cristo é crucificado na cruz do Calvário. O Filho de Deus morre quando Adão peca. Quando Adão comete pecado, quando Adão se afasta e perde a vida de Deus, naquele momento o Filho de Deus é que morre. É ali que ele morre. Não é quando Jesus é crucificado, é quando Adão morre. Ah, Natan, mas isso é muito doido. Talvez porque você não tem lido a sua Bíblia direito. Se você for ler a genealogia de Jesus Cristo, você vai ver que a Bíblia diz que ele era filho de José, que era filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, que era filho de Adão. Sem tumulto, gente. Vamos lá, pode ser um de cada vez. Adão era o quê? Filho de Deus. A Bíblia diz que Adão era o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Ué, por que a Bíblia diz que Adão era filho de Deus? Porque era. Filho da mesma natureza. Filho de peixe, peixinho é. É uma extensão do Pai. Por isso o sopro para a criação do homem. Filho original, de nascença, gerado de Deus. As suas entranhas. Então, quando Jesus se faz o que o homem é, ele também se torna filho de Deus. E a razão pela qual Jesus passa por isso é para iluminar os homens, não é por causa dele. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele não estava aqui na terra como homem, vivendo como filho de Deus, para se amostrar para os anjos. Ele não estava tentando passar no concurso para a vaga da segunda pessoa da Trindade. Vocês sabiam disso? Tudo que Jesus viveu, tudo que ele fez, tudo que ele passou,
Tudo que ele experimentou como homem não foi por causa dele, foi por causa de você e de mim. Eu sei que a gente tem o costume de falar, né, que Jesus morreu por nós. E isso é verdade. Tem até uma musiquinha que diz, eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo, pois ele morreu por mim. Aleluia. Né? Só que tem um detalhe. Ele não só morreu por você. Lá em Coríntios está escrito que aqueles que vivem não devem mais viver para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus não apenas morreu por você, ele morreu por você, mas ele também ressuscitou, não por causa dele, mas por causa de você. Ou seja, não foi por causa dele, mas por causa da gente. Foi porque o Filho de Deus que estava morto precisava voltar à vida. O Filho de Deus, vou repetir, não morre quando Jesus Cristo é crucificado. O Filho de Deus morre quando Adão pecou. Aí Jesus morre e ressuscita para que o Filho de Deus que estava morto voltasse a viver. Essa é a grande verdade. Quantos compreendem o que eu estou falando aqui? Jesus não veio por causa dele, não morreu por causa dele, nem venceu a morte porque fosse uma coisa que ele precisasse, por causa dele, uma necessidade dele. Gente, tudo o que ele fez, a morte e a ressurreição, inclusive, foi por causa do Filho de Deus que estava morto. Por causa da gente. É isso que Jesus conta na história do filho pródigo. Do irmão mais velho e o irmão mais novo. Vocês lembram? Na história do filho pródigo, o novo sai de casa, pega os bens, gasta tudo. Depois que ele cai em si, ele diz, até os empregados do meu pai comem melhor do que esses porcos, do que eu estou comendo aqui, né? Ele querendo comer a comida dos porcos. Aí vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele me tratar como um empregado, porque essa vida não dá para mim não. Aí ele volta e diz, pai, eu pequei, eu errei, pequei contra o céu, pequei contra ti, nem sou digno de ser chamado de teu filho. Eu só quero que você me receba para eu trabalhar para o Senhor, porque eu estou passando fome. Aí o pai disse, meu filho estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas voltou a viver. Glória! Jesus conta essa parábola para dar a ideia de que Deus quer se reconciliar com o homem, porque o homem está perdido. O homem está morto desde a queda de Adão e precisa voltar a viver, precisa ser achado, precisa reviver. Vocês compreendem isso? Amém. Agora, o que é interessante desse assunto, e às vezes não é bem compreendido pela teologia, é que a gente fala o seguinte, Adão pecou, então todo mundo pecou, né? Ou seja, as pessoas dizem, se Adão pecou, nós nascemos pecadores. Porque acham da seguinte forma, raciocínio da seguinte forma, que se Adão é o pai da humanidade e todos os filhos vão trazer características dos seus pais, ou seja, informações genéticas que vão determinar a cor da sua pele, o jeito do seu cabelo e assim por diante, se o avô era branco, era negro, tinha olhos claros ou escuros, estas características serão passadas de geração a geração. Então, as pessoas raciocinam da seguinte forma, se Adão pecou, então o pecado de Adão foi transmitido às gerações, e é por isso que nós, hoje em dia, milênios e milênios depois, ainda nascemos pecadores por causa do pecado de Adão. Mas quem foi que disse que a gente nasce pecador? Eu sei que os nossos pregadores prediletos estão tentando nos convencer disso. Mas eu pergunto, será que a Bíblia ensina que a gente nasceu pecador? Eu sei que a teologia ensina. Eu sei. Eu sei que a ortodoxia cristã prega que nós nascemos pecadores. Eu sei que muitos grupos, muitos segmentos cristãos ensinam isso, né? Até os grupos que mais são desunidos no meio do cristianismo, que são os calvinistas e os arminianos, concordam que o homem não presta. Até nisso eles concordam. São desunidos, mas nisso eles concordam. Diz que o homem não presta para nada, que nasce pecador. Mas aí eu pergunto, a Bíblia ensina que o homem nasce pecador? Alguém vai dizer, ensina. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá, então abre lá comigo, já que você citou esse versículo. Romanos capítulo 5,
Versículo 12. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero que você veja com seus olhos que a terra há de comer. Se Jesus não voltar antes. Romanos 5, 12. Todo mundo achou? Esse é o versículo chave, né? Que as pessoas usam para mostrar que o homem não presta e que já nasce espiritualmente morto. Já nasce pecador em essência, em sua natureza. Olha para mim, não é para ler, olha a covardia, vamos ler todo mundo junto, hein? Olha para cá. Levanta a cabeça, por gentileza, olha para mim. O problema é que as pessoas não entendem o que nós falamos sobre a natureza humana, que ela é tríplice. O homem não é apenas uma coisa só, ele é espírito, alma e corpo. Claro que existe uma inclinação para o mal na carne humana. A Bíblia fala isso muito claramente. Paulo vai dizer em Romanos 7, porque eu sei que em mim, isto é, não em mim, mas na minha carne, não habita bem nenhum. Porque vejo em meus membros outra lei, que guerreando contra a lei do meu entendimento, me faz prisioneiro, né? Da lei do pecado. O pecado está na carne, no corpo. É por isso que Paulo, mesmo depois de crente, cheio do Espírito Santo, ministrando o Evangelho, ele disse, eu esmurro o meu corpo. Por que ele não esmurra o espírito? Por que ele esmurra o corpo? Porque o corpo, ele não se converte, ele não muda, ele continua com tendências pecaminosas. E é por isso que ele deve ser esmurrado e não acariciado. Ele diz, eu esmurro o meu corpo, depois de crente. Aí muita gente que não entende isso fala, mas eu preciso crucificar o meu eu. Aonde, criatura? Aonde é que tu leu isso? Porque na Bíblia não foi. A Bíblia não diz em lugar nenhum que o crente tem que crucificar o eu. Pelo contrário, eu é que esmurro o meu corpo. É o eu que esmurra o corpo. Paulo disse, se eu orar em outra língua, então o eu ora em línguas. O eu é nosso amigo, gente. Está do nosso lado. Sai crucificar o eu por quê, criatura? Se é o eu que esmurra o corpo, é o eu que ora em outra língua. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Aí é para crucificar o quê? Lê a Bíblia, crente. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Não fui eu que disse isso, gostaria muito que tivesse sido. Infelizmente, Paulo falou antes de mim. Está escrito na sua Bíblia. Gálatas 5, 24. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne. Mas, como as pessoas não compreendem bem a constituição do gênero humano, não entendem essa natureza tripartida, né? Espírito, alma e corpo, não compreende qual parte deve ter a prioridade, qual parte entra em contato com Deus, qual parte está mais consciente das coisas do mundo. A pessoa não entende isso. Porque o que é que há no mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Isso é o que está no mundo. Mas as pessoas não entendem isso. Aí ficam misturando tudo, né? Mas vamos para Romanos 5,12. Lá diz o seguinte, portanto, assim como... Todo mundo está lendo? Amém. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha aqui para mim. Posso fazer uma pergunta? Não, vou fazer não. Vou ler de novo, para dizer que eu não dei oportunidade para você pensar. Vou ler de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá, posso fazer a pergunta? Olha aqui, levanta a cabeça, não vale mais colar não, olha pra cá. Por que foi que a morte passou a todos os homens? Por quê? Porque Adão pecou. Peraí, por que a morte passou a todos os homens? Como é que está escrito aí? Lê aí que está escrito aí. Não, vocês não estão prestando atenção. Olha só. Portanto, assim como. Quantos sabem o que é assim como? Assim como é do mesmo jeito, semelhantemente, da mesma forma. Ou seja, ele está falando, assim como aconteceu com Adão, assim como aconteceu com Adão, aconteceu com todo mundo. Por que Adão morreu? Hã? Como? Porque Adão morreu? Não, só os vivos, vamos lá, como é que é?
Porque ele pecou. Adão morreu porque ele pecou. Aí a Bíblia vem e diz o quê? Assim como, do mesmo jeito que aconteceu com ele, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também. Assim como, continua aí pra mim, assim também. Assim como, vamos lá, gente. Assim como, assim como um pecou e morreu, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. O versículo que as pessoas usam para provar que o homem nasce pecador, na verdade está explicando que a gente morre porque peca. Mas ninguém vê isso. Sabe por quê? Porque as pessoas leem e falam no cabresto da religião. A pessoa lê, mas não enxerga. Não enxerga. É incrível. Incrível. Aí alguém vai dizer assim, peraí, Natan, você quer dizer que o fato de Adão ter pecado não me fez nascer pecador? Não, não necessariamente. Você não nasce pecador por causa do pecado de Adão. Na verdade, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. E Deus é tão justo que ele deixa bem claro dizendo que o filho não vai levar sobre si o pecado do seu pai. Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 19, ele diz isso. E no 20 ele fala, é a alma que pecar, essa morrerá. Aleluia. Mostrando a individualidade de cada um. O que aconteceu foi que Adão, responsável pela humanidade, pelo que haveria de acontecer ao longo das gerações, separou-se de Deus e perdeu o acesso à vida. O que significa isso? Todos os filhos que viessem depois estavam destinados a morrer espiritualmente. Por quê? Porque perderam a vida. Então toda nova criança que fosse gerada iria crescer por fora, em estatura, ia crescer o cabelo, ia crescer o corpo, ia ficar grande, ia ser um homem, mas ia atrofiar por dentro. Cresceria apenas por fora, mas não cresceria por dentro. Se Jesus nascesse da vontade da carne e do sangue, do mesmo jeito que os outros nascem, estava fadado ao mesmo castigo, à mesma maldição, ao mesmo destino. Ele iria atrofiar por dentro e morreria espiritualmente num determinado momento da sua vida quando cometesse o primeiro pecado. Assim como todas as crianças que pecam, ainda muito novinhas, e morrem. Mas para Jesus não morrer espiritualmente, como todos os homens estão destinados a morrerem, porque Adão baniu o homem da comunhão com Deus, Adão barrou o acesso à vida no espírito humano, como nós vimos figurado na passagem de Gênesis 3, com a espada que impediu o acesso à vida, né? A vida parou de fluir no espírito humano. Então, como o homem fez isso, Jesus não poderia nascer como os outros homens. É por isso que Jesus nasce diferente. Aí sim, Jesus nasceu e cresceu como os seres humanos cresceriam se não tivesse havido pecado. Ou seja, Jesus crescia por dentro e por fora. Amém. Jesus não crescia apenas em estatura. Jesus crescia em graça, em sabedoria. Ele crescia espiritualmente. A Bíblia fala que cada vez ele ficava mais forte em espírito. Ora, um ser humano que nasce assim, já em comunhão com Deus, e sempre crescendo espiritualmente, desde a infância, ele tem condição de resistir às inclinações do pecado, às inclinações da carne, às tentações, às vontades carnais. E Jesus nunca pecou, mas os outros homens estão fadados a pecar. É impossível não pecar. Todo homem vai pecar. E é isso que, na verdade, diz Romanos 6, 23 e Romanos 3, 23, que as pessoas às vezes não entendem, citando como se provasse que o homem nasce pecador. Mas o que está escrito lá é o seguinte: todos pecarão. Não diz todos nascem pecadores. Diz todos pecaram. Isso é verdade. Não tem como não pecar. Porque o homem perdeu a luz, perdeu a vida. Todos pecaram, e é por isso que carecem da glória de Deus. E no capítulo 6, versículo 23, explica como nós já sabemos como é que alguém morre. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a pessoa tem que pecar para morrer.
E para aqueles que ainda estão com dúvida, eu agora vou tirar as dúvidas que vocês tiverem, ou pelo menos tentar, dizendo o seguinte: irmãos, do mesmo jeito que Adão pecou, e presta atenção nisso, do mesmo jeito que Adão pecou e por causa disso redundou na morte de todos os homens, né? Um pecou e todos morreram. Da mesma forma, por causa da justiça de Jesus, todos serão vivificados. Agora presta atenção. O fato de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado fez com que todos os homens automaticamente fossem salvos? Não. Mas a morte e a ressurreição de Jesus é potencialmente o que tinha que ser feito para o homem se salvar? Amém. Jesus já pagou o preço por todo mundo? Amém. Já morreu por todos? Amém. Legalmente falando, todos já estão salvos? Legalmente sim. Legalmente sim. O direito legal, diante da lei, no tribunal dos céus, a dívida já foi paga. Amém. Legalmente, o homem já está salvo. Legalmente. É por isso que lá em 1 João capítulo 2 está escrito que Jesus não somente é a propiciação pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Porque ele não morreu somente por nós, ele morreu por todos. Glória. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para que quem crê nele tenha a vida eterna. Glória. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Cada criatura viva. E pode ser salvo. Pode. Mas não é salvo automaticamente por causa da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, assim como pelo pecado de Adão todos morrem, pela justiça de Jesus todos são salvos. Mas entre uma coisa e outra é preciso a individualização da experiência. Assim como o fato de Jesus ter morrido não me faz ser salvo automaticamente, eu preciso me envolver de forma pessoal para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Da mesma forma, não é porque Adão pecou que faz com que todos sejam pecadores automaticamente. Todas as pessoas precisarão individualizar a experiência para que se tornem pecadores também. Ou seja, terão que pecar a primeira vez. E de fato isso acontece ainda na infância. Ainda na infância. De fato, a Bíblia chega a dizer que a ignorância está apegada à alma da criança. Ainda muito nova, você vê os traços de perversão na criança. Por quê? Porque existe uma natureza carnal, inclinada ao pecado, e a criança que não está ligada com Deus, óbvio, porque o acesso a Deus foi perdido, a criança é seduzida pelo pecado. E em vez de ela crescer por dentro, em graça, em sabedoria, como Jesus cresceu, ela atrofia. Quando ela peca, ela morre. E para você não pensar que isso é apenas filosofia e conjectura humana, eu quero que você veja em Romanos capítulo 7 que Paulo fala exatamente isso, contando a sua experiência de vida. Em Romanos capítulo 7. Todo mundo achou? Romanos capítulo 7, no versículo 9, posso ler, gente? Paulo diz assim, ó: outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. Gente, vocês viram o que Paulo disse aqui? Amém. Ele disse, antigamente, né, outrora, eu o quê? Vamos lá, eu o quê? Vivia. Outrora, sem a lei, eu vivia. O que ele quer dizer com isso? Outrora, sem a lei, eu vivia. Ele está falando sobre um período da vida dele em que ele era tão criancinha que ele não tinha condição de aprender as coisas da lei, os preceitos da lei, o que é certo, o que é errado. Ele não tinha condição. E vocês sabem que Paulo era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. De fato, ele foi até circuncidado ao 8º dia. Então, esse período em que ele não foi ensinado sobre a lei era um período em que ele era muito novinho. Mas na cultura judaica, desde uma determinada idade, a criança começa a ser ensinada sobre o que é certo e o que é errado. Os princípios e os preceitos da lei começam a ser passados. Mas Paulo disse que nessa história de vida dele, houve um tempo em que ele não tinha sido educado sobre o certo e o errado. Ainda não tinha chegado a hora dele ser ensinado sobre a lei. Houve um tempo que ele vivia sem lei. Ou seja, ele disse, outrora, sem a lei, eu vivia. Claro que ele não está falando sobre uma vida passada, até porque a Bíblia não prega reencarnação.
Quantos aqui sabem disso? Ele não está falando sobre isso. Quando ele diz outrora, antigamente, sem lei eu vivia, ele está falando sobre quando ele era criança. Antes de ele começar a ser ensinado sobre a lei, ele disse que estava vivo. Claro que ele estava vivo fisicamente. Ele está querendo falar aqui que estava vivo espiritualmente. Ele disse, antes da lei ser ensinada para mim, antes de me passarem os preceitos da lei, antes da lei, sem a lei, quando eu era muito criança, eu estava vivo. Eu vivia. Mas quando me deram os ensinamentos da lei, a lei que dizia, não faça isso, na verdade me deu foi mais vontade de fazer. Ele disse, quando a lei veio, menino, reviveu o pecado e eu morri. Ó, sem lei eu estava vivo, mas quando a lei vive, quem morre sou eu. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que estava vivo e morreu. Gente, se ele tivesse nascido morto, espiritualmente falando, se ele tivesse nascido espiritualmente morto, como é que ele pode ter dito, eu vivia e morri? Quantas vezes esse homem vai morrer, pelo amor de Deus? Ele disse, eu estava vivo, mas morri. Só que, quando a pessoa ouve Jesus, a pregação do Evangelho, e ela recebe Ele como Senhor da sua vida, a Bíblia fala que neste dia a pessoa nasce de novo. Por quê? Porque depois do pecado a pessoa morre, mas depois que ela ressuscita, ela volta a viver. Ou seja, Paulo nasceu vivo, morreu e ressuscitou. Você nasceu vivo, morreu, mas nasceu de novo. Se você tivesse nascido morto, espiritualmente falando, você não estava nascendo de novo, estava nascendo a primeira vez agora. Mas por que Jesus diz? Por que a Bíblia diz que você está nascendo de novo? Você é regenerado. Porque o primeiro nascimento que importa não é o físico, é o espiritual. A criança não nasce morta espiritualmente. Ela não nasce sem comunhão com Deus. A Bíblia diz, de fato, que a criança é a verdadeira cidadã do reino dos céus. Quando uma criancinha de 6 meses de idade morre, 1 ano de idade, morre, você acha que ela vai para onde? Pro limpo? Não. Fica vagando igual uma alma penada? Não. Ela vai pro céu porque vira anjo, amém? Amém não, gente. Não vira anjo. Mas vocês sabem que existe uma tradição cristã que prega isso. Mas, o que a Bíblia ensina, presta atenção, por que que quando uma criança morre ela vai para o céu? Por que que temos esta convicção? Se você fosse perguntar a um teólogo, e ele seguisse a ortodoxia que foi pré-estabelecida, da qual ele não pode fugir, porque senão vai ser taxado de herege, talvez ele te dissesse, a criança vai para o céu, porque ela nasce pecadora, mas não sabe que é pecadora. Ela não presta, mas não sabe que não presta. Então, enquanto ela morrer, mesmo não prestando, mas não sabendo que não presta, ela irá para o céu. Então, o que está salvando não é prestar ou não prestar, é não prestar, mas não saber que não presta. Se a criança vai para o céu porque não sabe que não presta, ou seja, eles chamam de a idade da razão, né? A criança nasce pecadora, espiritualmente morta, é assim que se fala. Normalmente é assim que se ensina, né? Mas a criança não sabe que nasce pecadora, ela ainda não tem idade para discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Então, como ela não sabe que não presta, se ela morrer sem saber, ela vai para o céu. Mas no dia que ela souber, lascou-se. Entendeu? De qualquer forma, presta atenção. É assim que se ensina. Mas, irmãos, não é a ignorância que salva, é o conhecimento. Amém. Na verdade, a criança não vai para o céu, não é porque não sabe que não presta. É porque Jesus disse que a criança é, por si só, pela essência do seu ser, pela sua natureza intrínseca, cidadã, do jeito que é, do reino dos céus. De fato, Jesus disse que a gente tem que ser como as crianças para poder entrar no reino. Por que a gente tem essa tendência de dizer que a criança não presta, nasce pecadora, é uma morta viva?
Nossos conceitos é que estão errados. Paulo disse, houve um tempo que sem lei eu vivia. Então, ele, na sua infância, estava vivo. Aí você diz, Natan, tem algum texto da Bíblia? Antes, eu nem li Romanos 7 todo, né? Eu só li o versículo qual? Foi o 9? Eu quero ler outros versículos. Tá, no 9 ele diz que vivia, mas quando veio a lei e a lei viveu, quem morreu foi ele, né? Só que quando chega mais para frente, no versículo 11, ele diz, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Veja o que ele disse. O pecado me enganou, o pecado me matou. O que foi que matou Paulo? O pecado. Ele está falando que morreu quando ele era criança. Porque se houve um tempo que sem lei eu vivia, mas quando veio a lei eu morri. O pecado pegou a lei, me enganou e me matou. Agora veja o que ele disse, o pecado me matou. O pecado dele o matou. Mais para frente, no versículo 13, ele diz, acaso o bom, falando da lei, se me tornou em morte? De modo nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, é o pecado que, para se mostrar como pecado, uma coisa realmente nojenta, por meio de uma coisa boa, causou a morte. Ele disse, o pecado foi que causou a minha morte. O pecado causou-me a morte. Ele disse, o pecado me matou. O pecado causou a minha morte. Por quê? A alma que pecar, morrerá. Amém, irmãos? Aí vocês me perguntariam, nós temos mais passagens? Nós temos mais passagens que mostrem alguma coisa relacionadas a isso, que quando a criança nasce, ela talvez esteja em ligação com Deus. Temos bastantes textos, mas que não são tão explorados. Um texto bem popular, talvez mal compreendido, por exemplo, seja 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 20. Veja o que ele diz. 2 Pedro 2,20. Portanto, se depois de terem escapado... Ele está falando aqui de alguns pregadores que prometiam liberdade quando eles mesmos eram escravos da corrupção. Eram pregadores que falavam de graça, aspas, mas na verdade eles estavam transformando em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, e que as pessoas poderiam pecar à vontade, que nada interferiria na sua comunhão com Deus. E Pedro, indignado, está falando contra esse tipo de pregação, que são pregadores que se dizem pregadores das doutrinas da graça, quando na verdade estão pregando licenciosidade ou libertinagem. Então no versículo 20 ele diz, estes tais, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Todo mundo leu? Todo mundo viu? Vocês ouviram a leitura que eu fiz? Amém. Sim ou não, gente? Amém. E eu sei que eu já devia encerrar, porque já terminou o meu tempo. Deixa eu ver aqui que horas são. Já são 15 para as 10. Eu vou ficar com um combinado, eu vou ficar até 11h45. É brincadeira. É brincadeira. Mas eu preciso de mais um tempinho para terminar. Olha só. Olha o que diz aí, 2 Pedro 2,20. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o quê? Mediante o quê? Mediante o conhecimento de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Espera aí, ele está falando de pessoas que foram salvas ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Quem escapa do mundo mediante o conhecimento de Jesus, meu Deus do céu, gente, é salvo. É ou não é? É. Escapou das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é curioso, que não é nem isso que interessa, mas eu quis salientar para que vocês vejam o contexto, o que é curioso é que ele diga o seguinte, depois de terem escapado das contaminações do mundo. Ele está falando que as coisas do mundo contaminaram estas pessoas que estavam mortas e depois escaparam disso. Gente, eu vou perguntar. Vocês sabem o que é aqueles conta-gotas? Você imagina um conta-gotas cheio de lama. Lama preta, fedorenta. Agora você pega um copo e enche ele da mesma lama preta, fedorenta. Aquela lama de esgoto fedorenta, nojenta. Esse conta-gotas vai pingar gotas de lama dentro desse copo. A minha pergunta é,
estas gotas contaminarão o conteúdo do copo? Não. Não. Por que não? Porque só se usa a palavra contaminação para se falar de coisa impura entrando em coisa pura. Né? A lama desse conta-gotas pode contaminar um copo com água potável, limpa, cristalina. Aí contamina. Porque coisa impura contamina coisa pura. Só se usa a palavra contaminação para coisas impuras que contaminam coisas puras. Como é que a Bíblia diz que os que foram salvos, escaparam de contaminações do mundo? Se a criança nasce impura, como é que ela foi contaminada? Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém, os aleluia? Se a criança nascesse impura, pensa nisso, já podre, morta, como é que uma criança que nasce assim vai ser contaminada, meu Deus do céu? A Bíblia fala das contaminações do mundo, por quê? Porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, o Espírito, ele vem de Deus. Quando ele vem de Deus, porque Deus é o Pai dos Espíritos, como está escrito em Hebreus 12:9, ele vem puro, ele vem limpo, ele vem com a natureza e a essência de Deus. Mas o Espírito que vem de Deus entra num corpo que está no mundo. O pecado entrou no mundo e o Espírito entra no mundo onde o pecado entrou. É claro que vai haver contaminação. Vai haver contaminação, mas ele não vem com defeito de fábrica. Amém? A criança é contaminada. É por isso que ela morre espiritualmente, como Paulo falando do seu testemunho pessoal diz. Houve um tempo em que eu vivia, mas eu morri. O pecado me enganou. O pecado me matou. A pessoa morre. Mas depois, ela quando conhece o Senhor Jesus, ela é salva das contaminações do mundo. Ela nasce de novo. Só que Pedro está dizendo aqui que pessoas que escaparam das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se elas se deixam enredar de novo. Porque houve um tempo que na vida destas pessoas, ainda muito novinhas, elas começaram a se entregar à dissolução, ao pecado. E foram envolvidas nas contaminações do mundo. Aí ele está falando sobre a pessoa fazer isso de novo. Ou seja, ela saiu das contaminações do mundo, ela nasceu de novo. Aí depois de crente, ela vai e se deixa envolver de novo. Por que de novo? Porque um dia ela se envolveu, se contaminou. Aí ela vai de novo. Quando ela nasceu pura, mas se envolveu, se enredou nas contaminações do mundo. É exatamente isso que Paulo está explicando lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, quando ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, ele está falando aqui do povo do mundo, viu? Ele diz, os quais, tendo se tornado insensíveis. Ué, não já nasce morto? Como é que uma pessoa do mundo, alheia à vida de Deus, se tornou insensível? Irmãos, as crianças nascem conscientes da vida de Deus. As crianças são cidadãs do reino dos céus. Estão sensíveis e ligadas com Deus, mas morrem porque são contaminadas, perdem a ligação, morrem espiritualmente. E aqui ele está dizendo, não sejam como o povo do mundo, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, com esse coração duro, os quais se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, eles andam desenfreadamente no pecado depois de adultos, mas teve um começo. Primeiro eles se tornaram insensíveis, perderam a sensibilidade, a vida, a comunhão, e foram endurecendo os seus corações. E aí se entregaram à dissolução, para com muita vontade
cometer toda sorte de impureza, com muita avidez. Vocês entenderam isso? Então, gente, o ser humano, quando nasce de novo, quando é regenerado pelo Pai, por Deus, nós voltamos à comunhão com Ele, voltamos a ser o que éramos desde o plano original, desde quando nascemos neste mundo. Nós voltamos para Deus, nascemos de Deus e nos tornamos, de novo, filhos de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, você não é filho de Deus adotado. Essa é uma tradução mal feita. Paulo é o único que no Novo Testamento usa a expressão adoção de filhos. Na verdade, não é essa a expressão usada no texto original, mas foi traduzida para as nossas Bíblias como adoção de filhos. Há umas Bíblias que traduziram pior ainda, falando filhos adotivos, adotados. Mas não somos adotados. Se você pegar um dicionário do sentido original das palavras, que se chama W-E-W, Vine, é um dicionário de palavras do Novo e do Antigo Testamento, e for procurar a palavra adoção na parte do Novo Testamento, você vai ver que ele diz que essa tradução foi mal feita. Porque nós não somos filhos adotivos. O que ele está falando ali, Paulo, é sobre ter direitos plenos. Na verdade, o filho pode ser filho legítimo, mas não pode usufruir do direito que ele tem de herança, porque não chegou na hora certa predeterminada pelo pai. Ainda que seja filho, ele tem que esperar o tempo certo. Então, quando ele recebe os direitos plenos, em algumas versões ficou a expressão adoção de filhos, o que dá a ideia de que somos adotados. Mas quando você começa a conferir os textos que falam sobre como nós nascemos de novo, você vai ver que a Bíblia diz que Deus nos gerou da sua divina semente. Você não foi recalchutado, você foi criado de novo. Você é uma nova criatura. Não é recalchutagem. Você é novo em folha. Um novo ser. Uma nova criatura. Gerado da semente do Pai. Ou seja, somos filhos nascidos na família. Amém, gente? E é por isso que Lúcifer, por mais que tenha sido um anjo glorioso, talvez dos anjos que Deus criou, um dos que está ou estava na classificação mais alta. Mas nem mesmo um anjo das mais nobres categorias se compara ao ser humano. Nós, seres humanos, porque somos o que somos, porque Deus nos fez ser assim, estamos acima de todos os anjos. Alguém vai dizer assim, mas onde é que está escrito isso? E você precisa apenas lembrar de Hebreus capítulo 1, versículo 5, que pergunta, a qual dos anjos Deus disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou, não, tudo bem, eu não te gerei, mas eu vou te adotar, eu vou ser teu pai e tu me será por filho. A qual dos anjos Deus disse, eu te gerei, ou mesmo não tendo gerado, eu vou ser teu pai? A qual dos anjos Deus disse, jamais? Mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Filhos de Deus. E alguém vai dizer assim, mas os anjos não são mais poderosos do que nós? De fato, está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra as potestades juízo infamante na presença do Senhor. O texto diz que eles são maiores em força e poder. Não diz que são maiores no sentido essencial da natureza. Porque os anjos não são filhos, mas nós somos filhos. Mas os anjos são o quê? Espíritos ministradores enviados por Deus para nos servir. Os anjos não são os herdeiros, nós somos os herdeiros. É claro que o anjo tem que ser mais parrudo e fortão. Se você vê 3 pessoas andando na rua e um magrinho no meio, você pode ter certeza, esse é o herdeiro. Porque os anjos são mais fortes e mais poderosos para nos guardar, nos proteger, nos servir. Porque nós é que somos filhos. Nunca se esqueça disso. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.